Pensamentos intrusivos. Sabe quando você tá de boa e passa aquela senhora da rua do lado, e seu cérebro buga por alguns instantes assim, e você pensa: e se eu der um socão nessa véia? E você fica com isso na cabeça por alguns instantes enquanto a véia tá do seu lado. Ou quando você tá andando de carro de boa e do nada seu cérebro para pra pensar: e se tu tacar seu celular pela janela? Daí tu olha pra janela, tu olha pra rua e pensa: você tá achando que eu sou burro de fazer isso? Afinal, se você tem um pouco de sanidade mental, você não vai jogar seu celular pela janela. Basicamente, isso são pensamentos intrusivos. Eles vêm nas piores horas e é por isso que eu odeio eles. Oi, eu sou Mitch e seja bem-vindo ao meu vídeo. Bom, eu quero começar falando de algumas experiências que eu tive com esses pensamentos intrusivos ao longo da minha vida. Que diferente da maioria, às vezes eles ganhavam e eu fazia merda. E acontecia várias vezes isso, pra falar a verdade. Tipo, há uns 2 anos atrás, quando eu tava no primeiro ano, eu lembro que tinha um dia que eu tava de boa na sala, a professora tinha saído e basicamente um amigo meu, esses carinha aí, que vai ser a representação desse meu amigo, ele trouxe um travesseiro pra sala de aula. Por que ele trouxe um travesseiro? Eu não faço a menor ideia. Na visão da maioria, um travesseiro numa sala de aula é só um travesseiro, mas na visão de alguns pode ser um armamento de guerra letal. Aí já que não tinha professora, os moleques ficaram tacando o travesseiro de um lado pro outro da sala sem parar. E você deve estar se perguntando: o que isso tem a ver com pensamentos intrusivos? Calma que já tá chegando a parte. Mas basicamente algum infeliz naquela sala decidiu tacar a almofada com a força do ódio em mim. Fiquei confuso na hora, até porque não é todo dia que você leva uma almofadada simplesmente por existir. E até hoje eu não lembro quem tinha dado a almofadada no dia. E como na hora eu tava desnorteado, a única coisa que eu conseguia pensar é em tacar a almofada também. Só que como eu não sabia quem que tinha jogado, o que passou na minha mente foi simplesmente: cara, pega essa almofada que você tá aí na mão e taca ela ali na frente, ó, ali no quadro, tá vendo? Ao invés de apenas ignorar meus pensamentos intrusivos, eu apenas parei e falei: isso faz sentido. Mal eu sabia que aquelas poderiam ser minhas últimas palavras. Como os pensamentos intrusivos só falaram mais alto, eu só peguei a almofada e joguei. Até aí, nada demais, até porque não tinha professora na sala. Nada podia dar errado. Isso se eu não fosse péssimo em arremessar coisas. Porque ao invés de eu só acertar o quadro, que por algum motivo eu achei que isso seria algo legal, eu consegui errar a mira e fazer pegar no ventilador. O ventilador tinha envergado, ele tinha começado a fazer um barulho estranho pra cacete, porque eu acho que alguma parte do arame tinha entrado pra dentro da hélice e começou a ficar batendo sem parar. Eu no desespero levantei pra tentar desligar o ventilador pra evitar que ele, sei lá, explodisse de repente. E eu lembro também que quando eu levantei pra desligar o ventilador, eu só ouvi a voz da professora xingando no fundo do corredor. E o painelzinho ficava de frente pra porta, então quando eu tava desligando eu consegui ver ela na porta olhando. E foi bem engraçado, visto de hoje em dia, porque na época eu me caguei. Provavelmente você aí deve estar pensando que a professora tentou me matar depois disso, mas por incrível que pareça não, porque a professora era muito gente boa e eu consegui ajeitar o ventilador de volta e tirar o arame de dentro para parar de fazer barulho. Foi um pensamento intrusivo meio besta, não era nada perigoso demais, mas tem algumas vezes que esses pensamentos intrusivos podem passar dos limites. Tipo há uns meses atrás que eu tinha ido no dentista pra arrancar uns sisos e uns dentes extra que eu tinha. E bem, eu tava achando que a cirurgia pra arrancar os dentes seria bem de boa. Até o médico tirar uma furadeira colossal. Brincadeira. É meramente ilustrativo. Era uma daquelas brocas de médico, sabe? Aí ele falou: abre a boca, miséria. Aí eu abri a boca, né, pra ele conseguir mexer nos dentes. E enquanto ele tava fazendo a cirurgia, o meu cérebro teve a brilhante ideia de pensar: morde a broca. Não preciso nem dizer que isso ia dar merda, até porque provavelmente isso ia rasgar minha gengiva. Mesmo que essas brocas não costumem rasgar tanto, ainda tinha uma chance de acontecer algo ruim. Por sorte eu ainda tenho um pouco de sanidade mental. Mas o pior desses pensamentos perigosos é que eles são os mais comuns. Tipo, sei lá, morder sabonete. Pode parecer meio idiotice, mas é bem comum pensar nisso. Aliás, enquanto eu tava pegando ideia pro vídeo, um amigo meu chegou em mim e falou: cara, é um pensamento que eu tenho muito, é ficar peladão em público, normalmente assim, em lugares lotados. Eu achei isso meio bizarro, só que mais tarde eu fui descobrir que isso é um pensamento muito normal, que muita gente tem. Daí quando ele me disse isso, eu lembrei que eu tenho um pensamento parecido, que é gritar coisa vergonhosa em público. Que aliás eu tenho esse pensamento diariamente quase. Alguns pensamentos que chegam a ser até quase mortais, tipo colocar coisa de metal na tomada.
Não costuma ser muito legal tomar um choque de 200 volts. Mas por algum motivo, nosso cérebro insiste em pensar nisso. Pelo menos o meu, né? Não façam isso em casa, por favor. Ou sei lá, quando você sobe num lugar muito alto e do nada bate aquele pensamentozinho. Tipo, e se eu pular? E obviamente, a maioria das vezes, ou você vai se machucar muito ou você vai morrer. E por sinal é um ótimo motivo pra tu não pular. Tem o tipo de pensamento perigoso que não vai afetar só você, vai afetar outras pessoas. E esses são os piores. Tipo, vamos supor, você tá numa festa de aniversário, você pega a faca pra cortar o bolo, aí seu primo chega e fala: primo, me passa a faca. Aí você dá uma facada nele. Pensar esse tipo de coisa acaba deixando uma sensação de estranheza. Você fica meio com a consciência meio pesada, sabe? Mas por incrível que pareça, pensar esse tipo de coisa é super normal. Principalmente se você tem algum tipo de transtorno, é bem comum pensar nesse tipo de coisa. Como eu tinha dito, a maioria das vezes é algo que você não faria. E bom, só fica no pensamento mesmo. Pelo menos é o que eu espero. Quando eu era criança, eu tinha muito pensamento besta, que eu acho que é normal pra uma criança. Mas teve um dia em específico que eu me superei. Do jeito ruim, né? Eu tinha pego uma caixa de sapato e eu tinha achado aqueles pacotinhos de silica gel dentro da caixa de sapato, que eu acho que é pro tênis não mofar ou algo assim. E basicamente, eu olhei pra aquele pacotinho e mordi, como se fosse uma bela ideia. Morder algo que você desconhece o que é. E bom, deu uma dor de cabeça na mesma hora que eu mordi. Só que recentemente eu fui pesquisar se era culpa da silica gel e descobri que não era, porque silica gel nem é tóxico. Só que aí eu fiquei pensando, e se não fosse silica gel? E se fosse, sei lá, naftalina? Eu acho que eu ia me fuder. Agora, o grande finale. O pensamento que mais me assombra. Pensamento intrusivo que vem nas piores horas de sempre. Que é basicamente falar coisa errada na hora errada. Ou ser grosseiro, também serve. Mas é tipo quando aquele seu amigo chega e pergunta: eu tô bonitão hoje? Aí o cara tá tipo, de boa, o cara tá bonito. Só que vem na mente: e se eu esculachar esse cara? E se eu falar que ele tá horroroso? Se eu falar que ele tá um verme repugnante? O que ele vai fazer se eu disser isso? Será que ele vai começar a chorar? Tipo quando você faz piada em momento que não se deve fazer piada. Tipo quando um amigo seu chega querendo te contar algo muito ruim que aconteceu. Pô, mano, você não vai crer o que aconteceu, cara. Meu primo, ele se afogou, cara. E agora ele tá no hospital, cara. Olha pelo lado bom, né? Seu primo não vai passar sede no hospital. Eu já bebi água até demais, ó. Deve estar igual uma bexiga d'água. Resumindo, esses são alguns pensamentos que eu tinha ou tenho bastante, que eu queria compartilhar com algumas pessoas através desse vídeo e desse canal que eu acabei de criar. Hell yeah! Como conclusão final, eu diria que hoje em dia eu tenho muito menos pensamento intrusivo. Talvez porque eu tenha aprendido a, sei lá, ocupar minha cabeça. Alguns hobbies e ideias que eu tenho. Bom, a lição de moral do vídeo é que às vezes você não precisa pensar com o cérebro. Você tem que pensar com o coração. Lambe fio desencapado. E obrigado por assistir.